Olá, eu sou Célia Alves de Araçatuba. Nós vamos agora para o capítulo 12, o livro da bruxa. Gente, me aconteceu uma coisa linda ontem. Eu vou ter a possibilidade de conversar com o Roberto Lopes, que escreveu esse livro, O Livro da Bruxa. Eu tenho uma paixão tão grande pelo escritor e desde que eu recebi o livro em 2015, não, mentira, 2015 eu já tinha terminado de ler não sei quantas vezes o livro já. Bom, eu já contei para vocês no primeiro dia, no primeiro capítulo, que eu recebi de um amigo que faleceu e a família me deu uma série de livros e junto com ele esse livro da bruxa. Eu acho que ele queria me dizer alguma coisa e eu entendi o recado. Amo o livro da bruxa. Eu simplesmente amo o livro da bruxa. E uma pessoa mandou ontem um zap dizendo que ficou assim feliz de saber que eu estava fazendo um áudio com o livro do amigo dela. Gente, falar que o Roberto é amigo dela, morri de inveja. Mas vamos lá, para de brincadeira. Bom, então vamos no capítulo da bruxa de hoje, número 12. Eu tô colocando assim 12 porque eu às vezes reparto no meio, porque as pessoas, elas não gostam de ler e eu não sei se estão gostando de ouvir, né? Porque tem gente preguiçosa neste planeta, em questão de literatura, eu tô falando, tá? Porque o resto, sabe, eles ficam dias e dias numa fila para entrar no show do artista preferido. Então aí ninguém tem preguiça, aí ninguém... Enfim, sério, deixa pra lá, vamos lá. O capítulo de hoje chama Deusas. Como se faz para tornar uma bruxa? Eu perguntei logo após passarmos pelo pedágio. Ela fez uma careta divertida antes de começar a responder. Eu imagino. Gente, eu me coloco às vezes no lugar do Roberto Lopes. E muitas vezes, todas as vezes, no lugar da bruxa de 86 anos. Ai, que delícia! Vamos lá. Ela fez uma careta divertida antes de começar a responder. Em primeiro lugar, você precisa nascer mulher. Ai, que tudo! Só as mulheres podem ser bruxas. Isso se deve ao fato de sermos superiores. Os homens até podem tentar ser bruxos, mas é uma condição bem menos sofisticada. O quê? As mulheres superiores? Ah, não admito nem por brincadeira, gritei, fingindo indignação. Claro que ele estava fingindo, porque ele é um gentleman. Cá entre nós, sei que as mulheres são de fato superiores. Fui criado num grande matriarcado e aprendi desde cedo a respeitar a força feminina. Meu avô, por exemplo, era um homem decidido e autoritário, mas não fazia nada sem autorização da minha avó. Ai! Meu pai seguiu o mesmo caminho e seu casamento foi feliz e próspero. Isso também aconteceu com a maioria dos meus tios. Nos bailinhos da adolescência, logo aprendi que eram as meninas que escolhiam os parceiros. Nós a convidávamos para dançar, mas eram sempre elas que decidiam se aceitavam ou não. Minha avó costumava dizer que as mulheres embalam o berço com uma das mãos e com a outra dirigem o mundo. Ai, esse capítulo está me emocionando. Todas as minhas experiências só serviam para sedimentar ainda mais esta verdade. Apesar de tudo, eu pretendia deixar a bruxa propalar a superioridade das mulheres sem ao menos tentar defender o estandarte masculino. De onde você tirou essa ideia de que as mulheres são superiores? Eu perguntei. Ela arregaçou as mangas, simulando preparar-se para um combate. Você nunca leu a Bíblia? Está escrito em Gênesis. Em Gênesis? Claro, Deus primeiro fez o homem e depois a mulher. E o que isso tem a ver? Primeiro ele fez o rascunho. Depois passou a limpo, disse abrindo um enorme sorriso. Eu estava desarmado, era impossível defender uma ideia na qual eu não acreditava de fato. Naquele momento, daria um mês de salário em troca de um argumento para enfrentá-la em igualdade de condições.
Ela percebeu a fragilidade da minha posição e continuou se deliciando em massacrar-me. Você não percebe que as mulheres possuem um projeto mais elaborado? Curvas delicadas, pele suave, cabelos sedosos. Ai, é evidente que Deus caprichou quando criou a mulher, provocou. Ela fez uma pausa para ver se eu esboçaria alguma reação. Apenas suspirei em defesa. Vai fazer o quê, cara? Você não vai fazer mais nada. Ai, ela riu da minha expressão e foi em frente. O homem é um rascunho. Acho até que Deus, quando terminou de criar Adão, percebeu que tinha se esquecido de colocar alguns componentes. Então, para dar um jeitinho, ele pendurou as adaptações do lado de fora. Vocês tiveram até que inventar a cueca para não ficar com tudo balançando. Tripudiou. Ai, ela é ótima. Nem sei o que dizer, desabafei. Ela continuou sem piedade. Na Eva, Deus caprichou e fez tudo embutido. Um projeto de mestre, realmente divino. Mesmo em grande desvantagem, decidi não entregar os pontos. Muito bom, concordo até aqui. Mas, para ser justo, Deus colocou mais inteligência nos homens. Blasfemei vingativamente. Engano seu. Antes de tudo, Deus é sábio. Vendo que Adão era apenas um rascunho, pôs o que havia de melhor na Eva, incluindo a inteligência. Olhei para ela e franzi as sobrancelhas, fingindo estar bravo. Ela estava adorando aquela discussão e, sinceramente, eu também. Era um privilégio compartilhar a viagem com a dona de um raciocínio tão ágil. Quer um exemplo da inteligência superior das mulheres? Perguntou. Quero, desafiei. Peça a um homem para ir ao supermercado comprar uma lata de azeite. Ai, agora aguarde. Ele entra no supermercado, passará por milhares de produtos e irá à prateleira dos óleos e sairá apenas com uma lata de azeite. E aí, o que há de errado nisso? Indaguei sem entender. Lá vem. Faça a mesma experiência com uma mulher. As mulheres. Nós pegamos o carrinho e percorremos calmamente os corredores. Aproveitamos para ver o preço de tudo. Compramos shampoo, sabão em pó, descobrimos uma nova bolacha de chocolate, escolhemos as melhores frutas e o mais importante, sabemos qual é a marca do azeite mais gostoso. Então pergunto, em quem você acha que Deus colocou mais inteligência? Procurei alguma falha em seus argumentos, mas não encontrei. Mesmo assim, não desisti. Talvez vocês sejam melhores apenas para fazer compras, eu provoquei. Você sabe que não é verdade. As mulheres são muito mais adaptáveis. Tornam-se excelentes professoras, médicas, jornalistas, advogadas, engenheiras. Agora por minha conta, locutora e radialista. Já provamos que somos capazes de fazer tudo muito melhor que vocês. O mundo é das mulheres, finalizou. Decidi aceitar a derrota. Minha posição era insustentável, especialmente discutindo com a bruxa. Tem razão, tenho de admitir. Somos verdadeiros trogloditas e estamos à beira da extinção. Vocês não precisam mais de nós, nem para ter filhos. Há alguns anos, uma atriz americana engravidou por meio de uma inseminação artificial, feita num banco de sêmen. O mais humilhante é que por esse método vocês podem escolher as características do doador. Que chance tem contra o sêmen de um jovem de 28 anos, 1,90 m, atlético e olhos verdes? Disse desanimado. Dei um longo e sofrido suspiro. Acho que os homens serão apenas animais de estimação das poderosas mulheres na próxima geração. Ai! Desabafei. Também não precisa se desesperar. Consolou-me ela. Você mesmo disse que Deus é justo. Mesmo sendo rascunho, ele não os deixaria na mão, não é? Afinal, vocês também são suas criações. Assim, em sua infinita sabedoria, ele lhes deu uma vantagem fundamental sobre as mulheres. E qual é essa vantagem? Fazer xixi de pé? Brinquei. Ela se aproximou do meu ouvido, fazendo que ia revelar um segredo.
A maioria das mulheres ainda não sabe da sua superioridade. Sussurrou. Deus criou um mecanismo que dificulta percebermos nossas vantagens. De nada adianta sermos melhores se muitas de nós não sabemos disso, não é? Piscou para mim antes de continuar. Você me perguntou o que é preciso para se tornar uma bruxa. Pois aí está a resposta. As bruxas são as mulheres conscientes da sua plena capacidade. Quando atingem esse ponto, tornam-se especiais. É fácil identificá-las. São aquelas cobiçadas pelos homens. Você não entendeu? Ser desejada não se restringe apenas ao aspecto sexual. Se fosse só isso, seria muito fácil para nós. Os homens respondem a estímulos muito primitivos. Basta colocar uma saia curta e vocês ficam todos alvoroçados. Já reparou como vocês não conseguem deixar de olhar para uma mulher de mini saia? Nem importa se ela é feia ou careca. É só deixar as pernas à mostra e o efeito é automático. Vocês são conquistados apenas pelo que veem, disse. Dei um sorriso amarelo admitindo a minha fraqueza. E as mulheres, como são conquistadas? Perguntei. As mulheres são mais sofisticadas. Somos conquistadas pelos ouvidos. É preciso ter uma conversa inteligente e fazer galanteios sinceros para chegar ao nosso coração. Fiquei boquiaberto com a revelação. Ela mudou de posição no banco antes de prosseguir. As bruxas a que me refiro não são desejadas apenas sexualmente. São completas em todos os sentidos. Muitas vezes provocam inveja até nas outras mulheres. É verdade, isso é muito verdade. Vasculhei minha memória e descobri que conhecia algumas mulheres assim, mas nunca havia pensado nas características que tornavam tão especiais. Tinha até um termo particular para classificá-las. Deusas. Conheço algumas mulheres assim, comentei, só não sabia que eram bruxas. Costumo chamá-las de deusas. Em sua denominação é bem mais atraente. Essa sua denominação é bem mais atraente. Eu não havia notado antes, mas você se encaixa perfeitamente nessa categoria. Basta conhecê-la para desejar ficar o tempo todo ao seu lado, confessei. Obrigada, mas esta não é a regra. O problema é que as verdadeiras bruxas, ou deusas, como você prefere, são tão intensas e seguras que deixam os homens com medo. Por isso, quase sempre estão desacompanhadas. Qual é a vantagem, então? Indaguei. Só homens especiais conseguem se relacionar com essas mulheres. E quando isso acontecer, é algo muito, muito especial para ambos. Confidenciou. Ah, então também existem homens especiais, exclamei. Vejo um fio de esperança para o sexo masculino. Ai, você é lindo. É claro que existem. A história da exclusiva superioridade das mulheres foi só para provocá-lo. Os homens também podem ser especiais. Eu fico feliz em saber. Agora falta aprender como, né? Tudo aparece quando começamos a procurar. É só ter um pouco de paciência e perseverança. Que tal fazermos uma pausa ali? Sugeriu, indicando um grande posto de serviços, uns 200 metros à nossa frente. Eu concordo. Depois dessa nossa conversa, preciso de algumas calorias para ajudar a organizar as ideias. Tchau. Amanhã eu volto. Beijos na sua alma. Beijos na sua alma. Roberto Lopes. Muito obrigada. Tchau.